Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a assistência de enfermagem prestada ao nível de atenção primária, secundária e terciária à mulher, em uma fase da evolução biológica. Hoje a gente vai falar sobre todos os acontecimentos que é para acontecer na mulher de forma natural, que não seja algo que seja manipulado, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai começar essa aula de hoje e aí a gente vai dar prosseguimento daqui a gente apresentar outra aula e a gente vai indo vendo como é que a gente pode fazer isso da forma melhor para entendimento de vocês. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é um período de vida no qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais, que começa aos 10 e vai até os 19 anos. No Brasil, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ela começa aos 12 e vai até os 18 anos, provavelmente para coincidir com a maioridade penal brasileira. Esses acontecimentos que ocorrem na adolescência realmente é um fato que deixa muitas perguntas, muitos desafios para esses adolescentes, porque é uma mudança de comportamento, tanto física como psicológica, como a questão dessa criança está se transformando num adolescente. Então, com essas mudanças físicas, às vezes não ocorre a aceitação do corpo, tanto do homem como da mulher. Às vezes também acontece que esse crescimento de pelos que acontece na fase do adolescente não ser algo comum para eles. Eles não estão preparados para essa mudança e acaba ocasionando isso. Vários conflitos entre eles mesmos. Também tem a questão psicológica, né? Ele passa a ser um adolescente que vai ter que adquirir uma responsabilidade maior do que ele já tinha, e aí é algo que acaba trazendo umas consequências para ele. E a de comportamento também, de achar que já é um adolescente e que já tem a autonomia de resolver algumas coisas da vida. Então, são acontecimentos que ocorrem nessa fase, que é um período difícil de lidar e que os pais precisam estar preparados para esse momento. A primeira mudança observada geralmente diz respeito às mudanças físicas. É o período de um acelerado crescimento de estatura. O corpo do adolescente muda tão rápido e tão radicalmente que não dá tempo para ele se acostumar com as modificações. O mais comum é encontrarmos adolescentes com posturas desengonçadas, movimentos pouco harmoniosos nos braços e pernas, resultando num caminhar fora do ritmo. Acontece muito por isso. A realidade é que a criança não está preparada para ser um adolescente. Então, era algo que, por exemplo, a mãe pode dizer: arruma as pernas, menina, ou então se ajeite, olha a tua postura, algo desse tipo, que quando ele era criança, ele era mandado. E agora, nessa fase de adolescente, ele já tem que buscar essa autonomia para realizar isso só, sem precisar de um comando. A puberdade, então, não é o mesmo do que a adolescência, mas ocorre dentro da adolescência e marca organicamente o início da preparação do sujeito para a procriação. A idade do início da puberdade também varia em função do sexo. Nos meninos ocorre em torno de 12 a 14 anos e nas meninas entre 10 e os 13 anos. A puberdade é a preparação dessa adolescente para ele se tornar uma pessoa sujeito à procriação. Na realidade a menina, por exemplo, é a questão da menstruação,
de que ela já tem no organismo seus óvulos e que esses óvulos vão começar a ser produzidos e que ela vai começar a ter como consequências a questão de ser mãe, se não for realizada uma proteção sexual no momento do ato. Então, o menino acontece o crescimento dos pelos, como eu já tinha falado, e também a questão dos espermatozoides, de começar essa produção em larga escala e que possa ter uma consequência a procriação. Assim, a puberdade é marcada pelas características físicas descritas a seguir. Nos meninos, a modificação do timbre da voz, o aumento da largura dos ombros, o aparecimento de pelos no rosto, axila e região pubiana, o crescimento do pênis e testículos e o surgimento da primeira ejaculação. Já nas meninas, há o desenvolvimento das glândulas mamárias, o aumento dos quadris, o aparecimento de pelos na região pubiana e o surgimento da primeira menstruação, chamada de menarca. Aqui tem uma figurinha mostrando. Essa figurinha é mais fácil de vocês conseguirem visualizar e ir acostumando com essa imagem, tá? Aqui mostra bem direitinho que nos meninos há o aumento dos testículos, dos pelos, como já tinha falado. Também tem uma característica bem importante, que até quando criança, ela não tinha o odor axilar, mas quando passa na questão do adolescente, que aí vai criando a questão hormonal, então pode já começar a ter esse odor característico dessa região axilar, tá? Também tem, às vezes, uma alteração, uma mudança no comportamento. Às vezes, os adolescentes têm uma tendência a ser mais agressivos nessa fase do crescimento. Por quê? Porque eles já se acham donos da sua própria vida e acabam fazendo com que essa não aceitação de que ainda é mandado pelos pais ocorra essa questão da agressividade em casa, tá? E também tem a questão hormonal, que é a questão daquelas espinhas e das acnes que aparecem tanto no menino como na menina, tá? Os distúrbios da puberdade. A telarca precoce. A telarca precoce é considerada uma variante benigna do desenvolvimento puberal, definida como crescimento de mamas sem qualquer outro sinal de maturação sexual, em meninas com idade inferior a 8 anos de idade cronológica. Na realidade, isso é um distúrbio, tá? Só que não é um distúrbio maligno, ela é uma variante benigna. E acontece, por exemplo, numa criança com 5 anos de idade, vamos dizer assim, numa menina de 5 anos de idade, já ter um crescimento das mamas. É algo que para a sociedade, para nós profissionais, não é normal, mas que é algo precoce e que não traz nenhuma consequência agravante no futuro. Entre 6 e 8 anos de idade, o aparecimento de mamas pode ser a parte do desenvolvimento puberal fisiológico adiantado e merece cuidadosa avaliação. A telarca precoce é muito frequente, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, e pode ser o primeiro sinal de puberdade precoce central, sendo, neste caso, patogênico e na maioria das vezes necessitando de tratamento. Quando essa criança tem essa telarca precoce entre 6 e 8 anos de idade, é necessário só uma avaliação. Agora, quando essa criança ela tem essa telarca com 2 anos de idade, é necessário ver qual é a patologia que está relacionada a essa telarca que essa criança está apresentando. Porque uma criança com 2 anos de idade não é para ela apresentar esses brotos mamários, tá?
A pubarca precoce. A pubarca precoce é o aparecimento apenas de pelos pubianos, podendo ser manifestação de amadurecimento do eixo hipotálico hipofisário glandular, o HHG, e, portanto, trata-se da puberdade precoce, ou ser um evento isolado, sem evolução posterior. Na maioria dos casos de pubarca precoce, não se identificam alterações, sendo considerados variantes da normalidade, tá? Essa pubarca é o aparecimento de pelos, tá? Pubianos, sempre é na região pubis, que pode ser um amadurecimento dessa criança que está se transformando em um adolescente e pode estar acontecendo dela ter esse amadurecimento adiantado e apresentar essa região, pelos na região do pubis, tá? Então, pode ser algo normal, como já foi falado, não é uma coisa que traga grandes consequências para esse adolescente, só precisa ser avaliado com relação à questão hormonal desse adolescente para ver como é que está esses hormônios que estão diretamente relacionados, estão sendo infiltrados lá no hipotálamo, que aí é o órgão que produz a questão dessa geração de pelos pubianos. E a menarca precoce é caracterizado por um sangramento vaginal isolado antes da idade de 8 anos sem outros sinais de puberdade ou avanço da idade óssea ou não tem um caráter clínico. Aí é algo que precisa ser investigado, porque essa menarca precoce, vamos dizer assim, que seria tipo uma menstruação, tá? Era um sangramento vaginal, mas que ele é isolado. Ele não acontece todos os meses e que é uma idade inferior, que ainda não é para essa adolescente estar menstruando e ocorre isso. Então, precisa ser avaliado para ver quais são os possíveis diagnósticos que essa adolescente tem ou essa criança tem para ter apresentado esse sangramento vaginal. O desenvolvimento psicológico do adolescente. Características comportamentais da síndrome da adolescência normal. Aqui são as características que a gente conseguiu identificar que são mais presentes na vida desses adolescentes. A busca de si mesmo e da identidade. Às vezes, esse adolescente, ele está num corpo, mas ele acha que esse corpo não é dele, ou ele tem uma identidade própria e às vezes as pessoas querem colocar como outra identidade, então ele tem que buscar por esse eu que ele tem, tá certo? Às vezes é um menino, mas que vive muito tempo com a mãe, que tem muita convivência com a mãe e acaba tendo uma tendência de questão mais feminina, mas que na realidade às vezes não é. Ele só ainda não buscou a si mesmo, ele ainda não conseguiu identificar a identidade própria dele. E já às vezes também pode ser um menino que é criado numa família tradicional ou uma menina que seja criada numa família tradicional e tenha uma tendência a ser mais para o outro tipo de sexo, vamos dizer assim, seria um menino que gostaria de ser uma menina, ou uma menina que gostaria de ser um menino. Então, esse é o momento do desenvolvimento psicológico desse adolescente. Ele tem que buscar por si mesmo e buscar a identidade dele. Se na sociedade ele vai ser um menino ou uma menina. Também tem a questão da tendência grupal. O que é essa tendência grupal? Se eu ando muito com adolescentes que puxam muito mais para o lado, por exemplo, de festa, de
igreja, aí vocês vão vendo vários grupos. Esse adolescente, essa criança que está se formando um adolescente, ele vai ter uma tendência a acompanhar esse grupo, certo? Então, se eu vou muito à igreja, se eu tenho uma turma que vai muito à festa, por exemplo, se o meu grupinho é esse grupo de festa, então eu tenho uma tendência a ir também nesse sentido, nesse rumo de ir ser festeiro. Também tem a necessidade de intelectualizar e fantasiar. É aquele momento que ele quer ser a pessoa que ele sempre sonhou. Então, às vezes, é a busca pela tua profissão, é o que ele quer ser no futuro, é o momento da decisão desse adolescente. Também tem as crises religiosas, porque às vezes, quando é criança, é muito levado pelos pais, e aí, quando ele está adolescente, ele já tem essa tendência a buscar muito mais o eu dele. Eu não vou porque eu não quero seguir essa religião. Então, tem muito isso. Então, tem essas crises religiosas. Se vai seguir o exemplo dos pais ou se vai buscar um novo sentido para a vida dele, se vai buscar uma nova religião, tá? Tem também a questão do deslocamento temporal. Às vezes a gente está falando com um adolescente aqui no presente e ele está visionando o futuro. Ele está lá daqui a 10 anos eu vou ser isso ou eu vou ser aquilo. Então isso é um deslocamento temporal. É o não associar ao presente, tá? Tem também a evolução sexual, o autoerotismo e a heterossexualidade, que aí é onde a gente já falou, que aí a evolução dele vai depender do que ele buscar, se ele quer ser heterossexual ou se ele acha que não, que vai procurar outro sentido. Então, tudo isso depende muito da busca que ele tem e da identidade que ele se encontrou. Também tem a atitude social reivindicatória. Ele já quer ser uma pessoa presente, ele já quer ter o momento dele, ele já quer ter o poder de decisão. Tem as contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. A gente também tem esses adolescentes que pensam, aqui no momento eu acho que eu vou ser isso, daqui a 5 minutos, não, eu vou fazer isso. Então a gente tem essas contradições, eles ainda não têm um pensamento fechado no que eles vão ser, no que eles vão fazer amanhã. Às vezes eles combinam umas coisas para hoje, daqui a 5 minutos já fazem outra coisa diferente. Tudo isso são são desenvolvimentos psicológicos comuns no adolescente. Também tem a questão da separação progressiva dos pais. O que é essa separação? Quando criança, esse adolescente ele era acostumado a conviver com os seus pais. Ele acompanhava os pais aonde eles iam e ele sempre estava presente naquele momento. E quando o adolescente ele acaba se tendo essa separação, porque ele já quer ser uma pessoa que se envolve na sociedade. Então é muito mais fácil e cômodo para ele ficar com os amigos, sair com os amigos, sair com seu grupinho de amizade, do que ficar com os pais. Então ocorre mesmo essa separação. E tem também as constantes flutuações de humor na adolescência, que são aqueles momentos em que hoje, agora, aqui, nesse momento, eu estou a pessoa mais feliz do mundo. Daqui a 10 minutos, se alguém fizer algo que eu não queria, eu já estou com muita raiva, eu já não entendo a parte daquela outra pessoa e acaba acontecendo isso. Isso são as constantes flutuações de humor que esse adolescente pode ter. E aí a gente tem também a questão da sexualidade na adolescência. O planejamento familiar, na realidade, também
é algo que é direcionado a esse adolescente. O planejamento familiar deve ser tratado dentro do contexto dos direitos reprodutivos, tendo, portanto, como principal objetivo garantir às mulheres e aos homens um direito básico de cidadania, previsto na Constituição brasileira. O direito de ter ou não filhos ou filhas. É importante salientar que o planejamento familiar, com conhecimento dos métodos anticoncepcional e livre escolha, é uma das ações da Política de Assistência Integral à Saúde da Mulher preconizada pelo Ministério da Saúde desde 1984. Portanto, dentre os principais que regem essas políticas, os serviços devem garantir acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, o acompanhamento clínico-ginecológico e ações educativas para que as escolhas sejam conscientes. Essa sexualidade na adolescência é algo que precisa ser muito tratado, porque a gente sabe que esse adolescente às vezes tem a questão da promiscuidade, ele não cuida de si, ele não cuida do outro, ocorre que ele tem relações com vários parceiros, com o pensamento de que nada vai acontecer com ele, que não tem proteção, e ocorre o quê? Além de uma gravidez indesejada, ocorre também a questão das infecções sexuais transmissíveis. Então, foi desenvolvida a questão dessa planejamento familiar desde 1984 que foi desenvolvido e busca que esse adolescente ele conheça os métodos. É tanto que quem é adolescente aí na época de escola deve ter recebido ações educativas nas aulas, explicando quais são os métodos de barreira, quais são os métodos que são os melhores de escolhas para os adolescentes e que o risco de uma gravidez indesejada, que as consequências são muitas vezes muito severas, como a questão do abandono escolar, e também a questão das infecções sexuais transmissíveis, que acontece muito. Um caso severo é a questão da sífilis aqui no nosso município. A sífilis está cometendo muitos jovens e também a questão do HIV, que são umas doenças que são muito transmitidas por falta de um planejamento que ocorra nesses momentos. E como é uma fase do adolescente que é muito rebelde, às vezes acha que ele sabe de tudo e acaba tendo como consequência vários problemas que poderá enfrentar até o final da vida. A gravidez na adolescência e as DSTs. Os elevados índices estatísticos de gravidez na adolescência provocaram maior interesse sobre essa questão por parte dos profissionais de saúde brasileiros. A literatura existente relaciona essa situação às mudanças sociais ocorridas na esfera da sexualidade, as quais provocaram maior liberalização do sexo, sem que simultaneamente fossem transmitidas informações sobre os métodos contraceptivos para os jovens. De maneira geral, a gestação na adolescência é classificada como de risco, pois representa uma situação de risco biológico, tanto para as mães como para os recém-nascidos. E existe evidência de que esse fenômeno ainda repercute negativamente nos índices de evasão escolar, tanto anterior como posterior à gestação, impactando no nível de escolaridade da mãe, diminuindo as oportunidades futuras. Essa gravidez na adolescência, ela traz diversos conflitos, tanto em questão do conflito familiar, que aí às vezes os pais
não aceita que essa adolescente esteja grávida ou que esse adolescente seja pai futuramente. Às vezes ocorre também da questão do abandono escolar e quando é um adolescente muito jovem, ocorre a questão do risco para esse adolescente, que é o risco biológico. É uma gravidez de alto risco, crianças, adolescentes menor de 15 anos, a gente sabe que ainda não tem uma formação completa do corpo. Essa menina, ela não está preparada ainda fisicamente para ser mãe e nem psicologicamente, porque é uma criança que vai vir, que precisa de cuidados, que requer muito trabalho e que esse adolescente ele vai ter que abrir mão de muitas coisas para cuidar desse filho. Então, são vários conflitos que tem. E também tem a questão financeira. A gente sabe que adolescente não trabalha, e se trabalha é pouco. O salário desse adolescente também não é muito, e acaba fazendo com que esse adolescente não tenha muito recurso para cuidar desse bebê. Aí a gente tem também a questão aqui dos problemas ginecológicos mais comuns na adolescência, tá? Nós temos a dismenorreia ou aglomenorreia. O que são isso? São as cólicas e as dores pélvicas com a menstruação. A gente sabe que quando é adolescente é muito comum as mocinhas terem essa questão da cólica menstrual muito severa. Então, isso é a dismenorreia que acaba provocando que ocorra um sofrimento maior por parte dessa adolescente com essas dores de cólica menstruais. Também tem a hemorragia uterina disfuncional, que é o sangramento uterino anormal, e aí é algo que precisa ser investigado. Se vai ser esse sangramento foi pelo útero, o que houve nesse útero para ocorrer esse sangramento? Teve algum pancada? Teve algum tipo de mioma, que não é tão comum nessa idade? Tem cisto? Tem micropolicisto? Quais são os motivos desse sangramento? E na vulva, às vezes a mulher sangra, não é nem tanto do útero, e também pode ser da vulva. Tem alguma inflamação? Tem algum corrimento? Tem algo que precisa ser investigado? Então, isso é algo que precisa ser investigado para a gente descobrir quais são as possíveis causas dessa hemorragia uterina disfuncional. E também tem a questão da vulvoaginite, que são as específicas e as inespecíficas. A vulvoaginite é a inflamação da vagina que pode resultar em corrimento, coceira e dor. Aí a gente precisa saber se elas são específicas. Por exemplo, eu tenho uma vulvoaginite, mas eu sei que ela, por exemplo, é uma candidíase. Então, eu vou buscar o tratamento para minha inflamação na vagina que foi causada pela candidíase. E às vezes eu não estou apresentando nenhum sintoma de por exemplo, uma candidíase, uma gardnerella, uma tricomoníase, outras infecções. E aí eu tenho que descobrir quais são os motivos que está provocando essa vulvoaginite. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa focar muito nessa questão de saúde do adolescente, porque é uma área que a gente sabe que esses adolescentes dificilmente procuram uma unidade de saúde
e quando procuram é somente para uma vacina, não é para a questão de tratamento mesmo de alguma doença que eles estejam apresentando. Então, é muito mais realizado essas informações em educação e saúde na escola, e é por isso que a gente precisa focar muito nessa questão de adolescente, porque às vezes acometem com o risco que eles têm desse convívio grupal de alguma infecção sexual transmissível que seja de difícil tratamento e que é preciso ser orientada esse adolescente a questão de métodos de barreira, de problemas que podem acometer a eles e até mesmo da questão psicológica. Às vezes, essa criança ela não está acostumada não está preparada na realidade a se tornar um adolescente. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Era isso e muito obrigada.